E a parte que eu quero colocar agora, como eu já falei sobre a questão da confiança, da cumplicidade, como eu já falei também da questão do relacionamento, da intimidade que eles têm, que Cristo demonstra ter, a questão da sua obediência. Eu agora quero falar também de um momento muito extraordinário, que está em Mateus 26. Mateus 26, versículos 37 ao 39. Esse é o momento em que Jesus Cristo, ele já sabe que está próximo o momento de ele ser entregue, ele já sabe que está próximo o momento em que as pessoas vão pegá-lo, vão levá-lo preso, vai ser julgado, vai ser martirizado. Ele já sabe, ele já tem esse entendimento. Então seu coração está triste, seu coração está angustiado. Ele está vivendo aquele momento que sabe que coisas terríveis estão para acontecer com ele, e como na sua humanidade ele não consegue reter isso, ele precisa desabafar, ele precisa expor isso, ele precisa na sua humanidade achar um meio para poder tirar esse fardo, tirar esse peso do seu corpo, esse peso da sua alma. E aqui nesse momento ele está então no Getsemane, ele leva os seus discípulos, ele vai lá para cima com o propósito de estar orando. Ele vai lá para cima para poder chegar e conversar com o Pai. E aqui no versículo, podemos até começar pelo versículo 36, Mateus 26, versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando Jesus consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia, e disse para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orou, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então nós estamos vendo e notando claramente pelo texto que ele mesmo declara que ele está triste, que ele está angustiado. E ele sabe do que está para acontecer. E é tremendo e é interessante isso, da parte de Cristo como exemplo que nós temos que seguir, que nesse momento de tristeza e de angústia dele, ele está com os discípulos. Ele não está com os discípulos? E em particular chama aquele, que é justamente Pedro, Tiago e João, que ele está acostumado a sempre separar para os momentos especiais. Quando ele vai ressuscitar uma menina, ele chama esses três. Quando ele vai se transfigurar no monte, ele chama esses três. Então, todas as vezes que ele está precisando de alguma coisa, de alguém de confiança, de alguém de segurança, ele sempre chama esses três. Que é Pedro, Tiago e João. Então, nós podemos deduzir e entender que ele tinha esses três em particular como os amigos mais íntimos, não é isso? Como os amigos mais secretos. Porque muitas das vezes ele falava assim: o que vocês viram não conta nada para ninguém por enquanto. Então, quando a gente chega a ter esse tipo de relacionamento com os amigos, é bom. Isso é saudável, porque nós precisamos ter confiança em algumas pessoas. Existem situações e circunstâncias na vida que nós vamos sempre estar passando, que vamos precisar de pessoas assim, de pessoas que a gente confie, que nós vamos precisar de pessoas que a gente tenha segurança
de pessoas que a gente possa se abrir, que a gente possa se revelar, que eu possa até dizer, no caso do Senhor Jesus Cristo, que eu possa até se derramar diante dessas pessoas para poder a gente, dividir o fardo. Nós vamos precisar de pessoas assim. E é bom termos pessoas assim. Convém que tenhamos. Mas eu quero destacar o fato de Cristo como Filho, ele conseguiu fazer uma coisa mais extraordinária ainda. Ele chama os três. Não chama os três? Está todo mundo junto. Chama os três em particular. Mas ele pega e se afasta dos três. E vai fazer o quê? Vai orar. Vai conversar com o Pai. Eu posso dizer para vocês, ele vai se aconselhar com o Pai. Ele vai dizer para o Pai, ele não fala para Tiago, ele não fala para Pedro, ele não fala para João, ele fala para o Pai o que ele estava sentindo. É com o Pai que ele conversa. É com o Pai que ele se desabafa. E é interessante isso, porque na nossa visão humana, na nossa concepção humana, o Pai, muitas das vezes, é o último que nós vamos buscar para poder abrir o nosso coração. Mas Cristo, ele mostra aqui nesse texto que ele deve ser o exemplo, ele é o exemplo que nós temos que segui-lo, porque ele tem os amigos, ele tem os companheiros, mas ele vai se abrir com o Pai. Ele vai desabafar com o Pai. E interessante, no diálogo que ele tem com o Pai, com Deus, aqui no versículo 37, olha as expressões dele. Ele não mente, certo? Ele não disfarça o seu sentimento. Ele não maqueia a situação. Ele não faz isso. Ele diz assim no versículo 39, amado, 39. Meu Pai. Perfeito? Ele reconhece que tem um Pai. E quando ele diz meu Pai, ele entende que ele tem uma autoridade. Autoridade de Pai. Se possível, passe de mim este cálice. Porque ele sabe que está ali pelaquela situação por causa da vontade do Pai, por obediência ao Pai. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como... E é interessante observarmos isso, que quando ele chega diante de Deus, ele se abre com Deus, ele desabafa com Deus, ele se derrama diante do Pai, porque ele está conversando não com Deus, o texto diz que está conversando com o Pai dele. Ele se abre desse jeito e ele entende que este Pai tem autoridade, tem autonomia e tem poder para poder decidir o curso do que ele está para fazer. E seria tão bom se nós, filhos, conseguíssemos ter essa capacidade de chegarmos diante do nosso Pai e nos abrirmos, nos derramarmos diante dele, mesmo tendo as pessoas que a gente confia. Eu não estou nem descartando a possibilidade de a gente também se abrir com os amigos. O que eu estou dizendo é que Cristo nos serve de exemplo porque ele teve os amigos, ele teve os companheiros, ele teve os amigos íntimos, ele teve a oportunidade de buscar a esses primeiro, mas ele não faz isso. Ele tem os amigos que estão ali próximo dele, ele tem os amigos que estão ao redor dele, mas é com o Pai que ele resolve desabafar. Mas ele entende que aquele momento, aquela situação da vida dele, estava na mão do Pai. E quem de nós não temos situações na vida da gente em que a gente quer se abrir com o Pai e que a gente quer falar algumas coisas para ele, pedir até mesmo um conselho. E é interessante, porque a nossa formação, a nossa educação familiar, ela vai sendo o tempo todo mudada, não é isso? E é interessante que alguns tempos atrás, não vou dizer muitos anos, senão vão desconfiar que eu já tenho uma boa idade, mas alguns tempos atrás, a gente, para namorar, a gente tinha que ir na casa da menina, no caso o homem, e falar com o pai. A gente tinha que falar com o pai. A gente tinha que pedir autorização para namorar. Saber se podia. E era com o pai que a gente conversava. Não era com a mãe, não, era com o pai. E se o pai dissesse sim, era sim. Se dissesse não, era não. Não adiantava nem insistir. E eu sinto assim que isso faz uma falta muito grande
Porque se nós chegássemos para o nosso pai, nós homens, falássemos assim: pai, estou namorando uma menina, eu vou te apresentar ela, eu quero saber a sua opinião, o que você acha dela? Eu tenho certeza que muitas coisas na nossa vida seriam evitadas se tivéssemos dado esse primeiro passo, mas não temos. Quando a gente chega, já apresenta já como namorado, já está tudo decidido, já está tudo resolvido. Essa modernidade fez isso. Às vezes a gente nem conhece a namorada, né? Já estou namorando, não tem como. Todo mundo conhece, mas a gente, como pai, é o último a saber. Mas deixa isso para lá. Mas olha só que coisa linda e maravilhosa, se nós conseguíssemos mudar um pouco essa nossa mentalidade, acompanhar o ensino de Jesus Cristo, a prática dele, porque o importante de Jesus Cristo é que ele pratica, ele faz, ele não aconselha. Os exemplos que eu estou dando aqui são todos de prática, ele está fazendo, ele está realizando, ele não está ensinando. Não é uma coisa didática, não é uma questão doutrinária, é uma questão de prática, é uma questão de que ele está pegando e que ele está fazendo. Por isso que ele tem que servir como exemplo. Porque falar é fácil, fazer é que é mais difícil. Ele chega diante do Pai, ele se derrama diante do Pai, mas ele entende que, mesmo ele tendo o direito, porque Cristo tinha o direito de mudar aquela situação, ele tinha esse direito, como filho, e também tinha direito como Deus. Ele não muda, ele dá autonomia para o Pai. Eu creio que se nós, como filhos, todas as vezes que tivéssemos que tomar uma decisão difícil e complicada, e conversássemos com o nosso pai, quando eu falo pai, eu estou falando não é da essência de ser pai, eu não estou falando da pessoa, porque muda de pessoa para pessoa, nós evitaríamos muitos conflitos. Tenho certeza que os irmãos têm acompanhado, que hoje em dia ficou fácil, né? A pessoa pega, casa, não gostou, daqui a pouco já está se separando. E muitas das vezes tem crianças envolvidas. Se a gente, em vez de chegar e discutirmos e brigarmos e nos enchermos de razão, chegássemos para o nosso pai e falássemos: pai, eu não estou bem com a minha esposa, a gente tem brigado bastante, eu estou pensando em ir embora, em sair e largar ela, o que o senhor acha? Olha, eu tenho certeza que nós iríamos ouvir muita coisa, e que talvez a gente saia dali já com a nossa posição, nessa conversa com o nosso pai. Mas eu tenho certeza que muita coisa no nosso conceito iria mudar. Nós iríamos pensar e repensar muitas vezes. Iríamos descobrir que a separação não é resultado para muitas questões da vida conjugal. Por quê? Porque o pai já passou por isso. Já viveu isso. E ficou ali. Ah, mas e se o pai for separado? Mesmo assim, tenho certeza que ele vai saber te dar a orientação certa. Porque quem já viveu separação também sabe que não é uma coisa boa. A gente tem que ficar ali, firmes, mas firmes no Senhor, buscando a face de Deus. Mas aquela questão, Cristo é o nosso exemplo, nós ainda temos o nosso direito de decisão, sendo que, pela orientação que Cristo dá, pelo exemplo que Ele nos dá, eu tenho certeza que pelo menos o conselho do Pai a gente tem que ouvir, independente da decisão que vamos tomar, mas a gente tem que ouvir o conselho do Pai, e deixar Ele falar e ser usado por Deus. Porque nessas horas eu tenho plena convicção de que o Pai, independente de quem Ele é, o que Ele é, Ele vai ser, Ele pode ser um grande instrumento de instrução para a nossa vida. Por quê? Porque Ele já viveu, Ele já passou por muitas situações que nós, para a gente, ainda está sendo novidade. E continuando aqui nessa reflexão, ele pega, ele vai conversar com o Pai, ele vai desabafar com o Pai, ele vai falar das suas angústias, ele vai falar da sua tristeza com o Pai. E nós precisamos ter essa liberdade, como eu falei já anteriormente, dessa cumplicidade com Deus, de sermos idênticos, de não ter nada escondido, de não haver falsas aparências, de não vivermos apenas um relacionamento formal, mas um relacionamento mesmo de pessoas que estão intrínsecas, que estão ligadas, estão presas, estão amarradas um ao outro, no sentido que se conhecem muito bem e sabem quem são. Ou seja, eu sei quem é meu filho e meu filho sabe quem sou eu, porque eu também já falei dessa cumplicidade um pouco antes. E para nós darmos continuidade a essa palavra, nós queremos ver aqui, vamos perceber que Cristo, ele se anula, no mesmo versículo 39, ele se anula
para respeitar a vontade do Pai. E quando ele fala assim, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E isso é algo muito a se pensar, porque todos nós temos vontade, não é isso? Todos nós. Todos nós temos vontade, todos nós temos desejos, todos nós temos propósitos. E às vezes a gente dimensionar, né? A gente conseguir entender a vontade do outro, o desejo do outro, para a gente, que já temos outra vontade, outro desejo, fica difícil. É fácil de nós conseguirmos compreender isso quando nós éramos jovens. Nós tínhamos um propósito de crescer, casar, constituir um lar, uma família, mas o pai da gente chega e diz: não, meu filho, termina seus estudos, faz sua faculdade, termina sua faculdade, se estabelece, aí depois então você pensa em casar. Vontade diferente, não é isso? Tem gente que já quer casar logo. Mas o pai, não, faz isso não. Termina seus estudos, faz sua faculdade, termina a faculdade, se estabelece, depois você casa. Agora, como que podemos conciliar essa diferença de vontade, né, pelo conselho do pai e pela vontade que a gente tem como filho? É complicado, é. Aí o que acontece então conosco? O que nós temos que fazer? Por isso que eu já mencionei um pouco antes, que nós precisamos ter um relacionamento perfeito com o Pai, para que Ele possa entender a nossa vontade e que a gente também entenda e respeite a vontade dele. E como vamos conciliar isso? Deixando Deus agir. Deixando Deus fazer. Porque a questão do casamento também a gente pode esperar. A questão da faculdade a gente também pode fazer depois. O que a gente não pode é deixar de fazer. A gente faz uma e a gente faz outra. É possível? Claro que é possível. É impossível? Não. Não é. O casamento demanda um pouco mais de trabalho para você conseguir terminar a faculdade. Isso é verdade. Mas também, você casar muito tarde, às vezes você pode demorar muito terminar a sua faculdade. Se estabelecer, ter um casamento. Então você também tem que rever e pensar todas essas questões. Então qual é a maturidade para tudo isso? É você chegar e orar ao Senhor e falar: Senhor, meu pai está certo, mas eu também tenho as minhas vontades. Então me dê uma pessoa que entenda os meus propósitos e a gente possa caminhar juntos. Olha, resolvido o problema. Não é mais fácil? Mas você teve os dois lados, você pensou nos dois lados, você se abriu com o seu pai. Você se derramou diante dele. E assim Deus teve a liberdade de operar e agir no seio da família. Para nós fecharmos o pensamento sobre Cristo como exemplo de obediência, como Cristo como exemplo de relacionamento, de confiança com o Pai, de cumplicidade, agora nós vamos partir ainda em Mateus. Versículo 23, 46, mas só que agora é o Lucas. Não, amados, perdão. Vou voltar aqui no 27, já que a gente está no Mateus. Perdão, vamos voltar no Mateus 27. Volta lá, 26, 27 agora, tá? Antes que 26, agora 27. Porque também é uma parte muito importante. Aí depois a gente vai para Lucas. Mateus 27, versículo 46. Amém? É aquela expressão bem conhecida, né?
Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o momento em que o Senhor Jesus Cristo se sente completamente, se ele se sente abandonado pelo Pai. Por isso que ele diz: Eli, Eli, Deus meu, lama sabachthani, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque é a hora do silêncio do Pai. É a hora da inquietação do coração de Cristo, porque ele quer ouvir uma resposta, ele quer ter uma ação do Pai, e o Pai parece que está inerte, não está sabendo de nada, não está vendo nada. E existem situações e momentos na nossa vida, no nosso relacionamento com o nosso Pai, em que a gente quer o apoio do Pai e não tem. A gente quer a ajuda do Pai e não tem. A gente quer o socorro do Pai e não tem. E por que não tem? Por que Cristo não socorreu naquela hora? Ou melhor, por que o Pai, né, Deus, não socorreu o Filho naquela hora? Por que ele não impediu de Cristo ser crucificado? Por que ele não impediu de Cristo ficar pendurado naquela cruz? Porque foi para isso que ele veio. Ele precisava passar e padecer as dores. Ele precisava experimentar a dor. Ele precisava experimentar aquele momento para que ele pudesse ser amparado pelo Pai. E isso é uma parte muito importante da nossa vida, do nosso relacionamento, porque existem momentos em que o Pai da gente, ele não vai nos estender as mãos. Não porque ele é ruim, porque ele quer deixar você experimentar a vida. Ele quer deixar você saber o que significa passar apertos e necessidades. E nós temos que saber lidar com essas situações. E se nós somos protegidos e guardados e livrados o tempo inteiro, como que nós vamos saber lidar com maturidade com essas coisas quando nosso Pai partir e não estiver conosco? Então, o Pai, nesse caso aqui, Deus também, ele teve esse entendimento que precisou deixar o Filho viver aquele momento de dor, viver aquele momento de angústia, para que ele experimentasse e conhecesse o sentido real da vida. E nós sabemos muito bem que todas as vezes que nós somos muito acobertados pelo Pai, todas as vezes que nós somos muito protegidos pelo Pai, todas as vezes que tudo que a gente quer, o Pai pega e faz, nós ficamos mal acostumados, nós ficamos acomodados. E achamos que o Pai tem a obrigação de fazer tudo o que a gente quer. Então ele precisa deixar a gente viver aquele momento, aquela situação, em que nós vamos ter que suportar sozinho. A dor vai ter que suportar sozinho. A aflição vai ter que suportar sozinho. A tristeza vai ter que suportar sozinho. A angústia. Aí então o Pai é ruim? Não. Com certeza não. Ele está sendo muito misericordioso. Porque daquele momento que você passar à frente, você vai ver, você vai entender o quanto que foi importante para o amadurecimento da sua vida. E infelizmente algumas pessoas se equivocam e acham que o Pai está sendo ruim. Muitas vezes as pessoas se equivocam e acham que o Pai está sendo uma pessoa covarde. Não. Ele está nos disciplinando. Está nos dando a oportunidade de valorizar a vida e tudo que a gente tem. Então esse momento em que Cristo diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que ele se sente sozinho, que ele se sente isolado, são momentos em que o Pai às vezes nos proporciona e que nós precisamos ser agradecidos. Então, para fecharmos, a importância de termos Cristo como exemplo. Eu falei, né, que ele se sentiu abandonado, ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, mas em Mateus não está registrado uma outra parte desse texto, desse contexto. Então, Lucas, por gentileza, agora sim. Mesmo ele se sentindo rejeitado, mesmo ele se sentindo abandonado, ele prova que é um exemplo, Cristo prova que ele serve como exemplo,
de filho em Lucas 23, versículo 46. Então, Lucas 23, versículo 46. Eu falei lá em Mateus 27, que ele diz: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E eu falei que era o seu momento de tristeza, de angústia e de desamparo. E que muitos de nós nos sentimos assim, desamparados pelo Pai, porque achamos que Ele tem que nos socorrer e que Ele tem que fazer aquilo que a gente quer. Mas olha a decisão de Cristo, naquele seu momento de dor. Ele se revolta com o Pai? Não. Ele se ira com o Pai? Não. Ele desce da cruz e diz: aquilo, fico mais, acabou isso para mim? Não. No 46 ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo não nega a Deus como seu Pai. E isso é mais do que suficiente. Mesmo na sua dor, mesmo na sua frustração, mesmo na sua angústia, ele reconhece Deus como seu Pai e entrega na mão dele a sua vida. Cristo, com certeza, foi exemplo a ser seguido. Então nós, como filho, precisamos aprender com Cristo a ser esse filho. E como pai, precisamos também ter essa postura que Deus teve com seu filho. E nós não podemos, nunca jamais, em hipótese alguma, renegar o nosso Pai. Nós não podemos, em hipótese alguma, negligenciar a importância que Ele tem, fundamental, na estrutura do nosso lar. Deus abençoe a todos. E através desse ensino de Cristo, sejamos melhores filhos, para que sejamos excelentes pais. Obrigado. Deus abençoe a todos.